Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu sou o Marcos Felipe, bem-vindo ao meu canal Rapadura Pop. E eu tô muito empolgado no vídeo dessa semana porque eu já falei de filme, de série, de música, de tudo. Mas faltava uma coisa, quadrinhos. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre o Relógio do Juízo Final. Essa saga que muda muita coisa no universo da DC. Então espera aí que eu vou dizer quem ganhou, se foi o Dr. Manhattan ou o Superman. Eu volto já já. Então lá, antes de começar, eu preciso dizer que comprei todos eles na Paninha, R$ 9,90 cada um. E durante esse período de pandemia de isolamento social, o frete é grátis. Então estou fazendo propaganda da Paninha porque vale a pena. Se você quer comprar quadrinhos, aproveita que o frete está gratuito para qualquer parte do Brasil. Tá certo? Dá um joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, toca no sininho para receber as notificações, que é muito importante. Então vamos falar sobre o Relógio do Juízo Final. Se você, vou botar aqui rapidinho, se você ainda não leu, não gosta de spoiler, então por favor não assiste o vídeo, assista outros vídeos aí do canal, vou botar uma playlist desse universo de super-heróis. Mas se você já leu, então fica aqui pra gente comentar um pouco, debater se a gente gostou, se não gostou, tá certo? Primeiro, para a gente entender o Relógio do Juízo Final, a gente precisa primeiro saber que universo ele se passa. Desde Flashpoint, que é um dos acontecimentos que rebutou aí o universo da DC, a editora começou com uma fase que a gente chama de Os Novos 52. Uma fase que a galera não gostou muito, eu também não gostei, eu tenho alguns encadernados aqui da Liga da Justiça. É um universo mais sombrio, vamos dizer assim, que tirou um pouco da alma da humanidade dos nossos super-heróis e é muito estranho. Tudo o que acontece, eu tenho um encadernado da Liga da Justiça que é muito estranho porque eles já estão velhos, eles já são super-heróis nas suas cidades, mas eles não se conhecem. Então o Relógio do Juízo Final se passa nesse universo aí entre os 952 e o universo Renascimento que foi gerado a partir daqui. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns outros canais que explicam Flashpoint e esses acontecimentos dos 952. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fãs não gostaram, a DC viu que fez uma coisa não muito legal nas suas histórias, então resolveram fazer um novo reboot. Como a gente já teve Crise nas Infinitas Terras, como o próprio Flashpoint também é um reboot. E qual é a forma mais fácil? Agradando os fãs. E o que é que os fãs da DC queriam? Finalmente juntar o universo de Watchmen com o universo da DC, e foi isso que eles fizeram. E a DC é muito esperta, quando ela vai rebootar, ela lança algumas histórias paralelas como se fosse acho que é prólogo que chama, né? Acho que é antes da história. Acho que é prólogo. Enfim, acho que é prólogo. E um deles é o Bottom, que é uma história que envolve o Batman e o Flash. E aí o Bottom, do comediante lá de Watchmen, quem assistiu o filme, quem leu os quadrinhos, aparece pro Batman, né? Dando aquele spoiler, mas enfim. E aí começa todo esse negócio assim, meu Deus, será que finalmente a DC vai fundir, né, o universo Watchmen com o resto dos super-heróis? E no final desse gibi aparece uma mão azul de quem? Do Dr. Manhattan. Então deixou todo mundo curioso para saber o que é que ia acontecer depois daquele episódio. E finalmente a DC lançou o Relógio do Juízo Final, que é uma história que eu vou resumir um pouco aqui para vocês, porque eu acho que o meu objetivo desse vídeo é dizer o quanto eu fiquei empolgado de muita coisa audaciosa que a DC fez nessa série. A história começa no universo lá de Watchmen. O Ozymandias, ele está praticamente lascado porque as pessoas descobriram o que foi que ele fez, né? Quem já leu Watchmen sabe da armação que ele fez para tentar unir o mundo, e lá tá uma bagunça. Então ele resolve procurar o Dr. Manhattan pelo universo, só que ele não acha. Ele acha o Dr. Manhattan em um outro universo paralelo. E é aí que começa a nossa história. Eu vou pular muita coisa para falar só o essencial. Ele faz uma viagem entre dimensões, ele vai para o universo da DC e ele vê que o Dr. Manhattan está lá. Porque o Dr. Manhattan está numa crise existencial, porque ele não consegue ver o futuro. Não está vendo nada, está tudo escuro, o universo está escuro, ele não consegue ver o futuro, porque ele vai parar nesse universo da DC, do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, enfim. E aí o Ozymandias tenta fazer com que ele volte para o outro universo de Watchmen para tentar salvar
o universo de Watchmen, mas ele vê que o outro universo, onde ele foi parar na DC, que o Dr. Manhattan foi para lá, também tá um caos, porque é esse universo dos 952, onde os super-heróis não se conhecem muito bem. Tá tendo uma teoria do Superman, em que acredita que muitos meta-humanos foram gerados pelo governo americano, não por acidentes, como a gente conhece as principais histórias de super-heróis. Tá uma bagunça. Resumindo a história, finalmente ele encontra o Dr. Manhattan, e o Dr. Manhattan, depois de muito... Assim, são 12, deixa eu pegar aqui, são 12 volumes aqui, 12 quadrinhos, e que vale muito a pena você ler, porque tem história que envolve uma criança, enfim. Não vou contar muita coisa, mas estou tentando resumir aqui para mostrar o que é que eu quero dizer nesse vídeo dessa semana. Ele encontra o Dr. Manhattan, como eu falei, e aí eles têm o Dr. Manhattan tem essa crise existencial, né, de saber que ele não está conseguindo salvar um mundo nem o outro, e de repente ele acha que ele vai destruir tudo, todas as dimensões. E aí o que é que acontece? No desenrolar da história, ele sabe que ele vai ter que enfrentar o Superman, inclusive a capa do volume 1 é ele e o Superman. E aí o que é que acontece? A gente vai descobrindo no decorrer da história que quem fez esse universo dos 952 foi o Dr. Manhattan, isso mesmo. Isso porque ele foi até a linha do tempo, voltou anos atrás, e sabe o que foi que ele fez? Pegou, simplesmente moveu a lanterna do Alan Scott, do primeiro Lanterna Verde. O Alan não consegue pegar a Lanterna Verde e com isso não se cria a Sociedade da Justiça da América. E por não criar a Sociedade da Justiça da América, o Superman e os outros super-heróis não têm em quem se inspirar. E por isso que a gente tem esse universo mais frio, esse universo menos humano dos 952. E aí no decorrer da história, né, daqui do relógio do juízo final, ele diz isso pro Superman: olha, eu fiz isso. Fui eu que mudei a sua vida. Foi eu que matei os seus pais num acidente. E aí o Superman fica muito furioso, muito furioso. E é isso que o Dr. Manhattan quer saber. O Dr. Manhattan fica naquilo aqui. Assim, será que eu vou destruir ele? Será que ele vai me destruir? Por isso que eu não estou vendo o futuro? E aí o que acontece? Quando o Superman vai dar um golpe no meio de uma batalha, que está acontecendo no gibi, né, aqui no HQ, ele não acerta o Dr. Manhattan, mas ele acerta um outro vilão que estava tentando matar o Dr. Manhattan. E aí ele abre os olhos do Azulzão dizendo o seguinte: olha, você disse que só tem duas alternativas, mas se eu disser a você que existe uma terceira alternativa? E aí, meus amigos, nós chegamos isso aqui, ó, nesse último volume do relógio do juízo final. E por que eu digo que é fantástico? Porque a DC rebutou todo o universo dela, inclusive a mitologia do multiverso. E eu vou dizer por quê. E aí vem mais spoiler, que eu acho que é o mais interessante de toda essa saga. Lógico que o relógio do juízo final é um pedido de desculpa pelos 952, mas eu achei, como eu disse a vocês, fantástico o fato deles mudarem a mitologia do multiverso. Porque o que é que acontece? Durante esse lapso assim, de esperança que o Dr. Manhattan tem novamente pelo fato do Superman não ter matado, né, não ter tido esse confronto, não ter destruído tudo, e o Superman ter dito que existe uma terceira possibilidade, ele começa a fazer uma reflexão. Então ele diz que, por exemplo, nunca existiu na verdade um multiverso. Sempre foi uma única terra no início da criação, que ele dá um nome para essa terra. Essa terra ele chama de metaverso, que seria mais ou menos o início da DC, quando aparecem os super-heróis, que inclusive não se tinha origem do Superman como um kryptoniano, não se tinha a origem do Batman, aquele assassinato todo dos pais. É o início da DC. A primeira vez que o Super-Homem aparece foi levantando um carro em Metrópolis, e ninguém sabia quem era ele, né? Não se tinha essa origem kryptoniana, então ele chama isso de metaverso. E a partir do momento que ele mexe a lanterna do Alan Scott novamente para o lugar, ele consegue virar o primeiro Lanterna Verde, e aí a gente tem o primeiro Flash também. Quem é o primeiro Flash? É o Jay Garrick, ele é o primeiro Flash. E o interessante é que a partir daí começa o multiverso. Sabe por quê? Devido ao primeiro Flash, no acidente do primeiro Flash do Jay, ele acaba mexendo com a força de aceleração e se cria a Terra 2. E aí o Dr. Manhattan vem contando toda a criação das outras terras, dizendo que, por exemplo, na crise das infinitas terras se criou outras terras ainda mais. Então cada vez que se vai mexendo nesse metaverso original,
lá do início da DC, novas terras vão se criando. E aí eu acho isso fantástico, porque mexeu com toda uma mitologia do universo da DC e faz uma homenagem lá aos primeiros super-heróis, a Sociedade da Justiça da América. E para quem conhece a história da DC, para quem ama quadrinhos como eu acho que você aí do outro lado, isso é fantástico. Então o Dr. Manhattan diz que o centro do universo da DC é o Superman e a sua vida, e que em várias terras sempre vai chegar um bebê numa nave espacial, e essa nave vai mudar a vida de muitas pessoas. E eu achei isso fantástico, foi uma sacada muito bom, porque além de você rebutar os 952, você dá uma outra mitologia para o universo da DC, para o personagem principal, que é o Superman. Então ele diz que sempre quando há uma mudança ai, me deu até um branco agora, no metaverso, tô com a colinha aqui, no metaverso, cria-se uma nova terra, muda-se a história do Superman e dos outros super-heróis. E o que move o metaverso e todas as outras terras é a esperança. Por mais que nos 952, como ele criou, os 952 foi criado quando ele tira a lanterna do Alan Scott, ele diz que a esperança sempre move, inclusive nos 952, numa terra que estava tão sombria, com tantos problemas que ele achava que não ia ter esperança, mas o Superman é sempre aquela chave que traz um pouco de esperança para aquele universo, para aquela terra. E eu achei isso fantástico. E aí ele faz algumas previsões, dizendo que em 2020 vai ter uma crise no tempo. Ele vai dizendo até que o Superman, algumas pessoas dizem que vai ter um crossover aí do Superman com um Thor com o Hulk. Enfim, tá aí no final do gibi. Mas o mais importante é que no final existe uma criança, que eu não vou contar. Ele cria uma criança e com a determinada idade essa criança recebe os poderes dele, do Dr. Manhattan. E aí essa criança vai ser criada pela Espectral e pelo Coruja. E aí traz um sentido muito bacana, que por que o Dr. Manhattan não pode ser o super-herói do mundo dele e do mundo da DC? Porque falta uma coisa que ele não teve, o amor de paz. E aí a gente vê um pouco do passado dele, que o pai dele era agressivo, que o pai dele não gostava que ele mexesse com relógios, uma coisa que o Watchmen não fica muito claro. E aí por isso que ele não tem essa esperança, porque ele não foi criado no seio de uma família, ele não teve um amor dos pais. E aí ele transfere os poderes dele para essa criança vai para casa do Coruja e da Espectral, e a filhinha deles pergunta assim: como é seu nome? E aí ele diz assim: o Sr. Manhattan me chama de Clark. E aí se encerra a HQ. Então assim, eu achei muito boa esse pedido de desculpa pelos 952 e essa nova mística que é dada ao universo da DC nos quadrinhos, do multiverso e de tudo aquilo. E o que eu acho interessante é que parece muito com a animação que estreou na semana passada, que foi a Liga da Justiça Sombria, que não é tanto Liga da Justiça, né? Não vou dar spoiler quem não assistiu. Que acontece mais ou menos isso, o universo da animação da DC muda com Flashpoint e no final, aí eu vou dar spoiler do final, John Constantine fala algo para o Flash. E aí o Flash faz uma coisa, que eu não vou contar o spoiler, né? E que eu acho que as próximas animações da DC vão ser todas rebutadas. Vamos esperar para ver. Mas eu gostei muito como fã de quadrinhos, porque faz uma homenagem lá à primeira geração, a Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Prata também dá um sentido. Agora vamos ver, porque eu acho assim que esse foi o ápice de você mudar o universo da DC, foi você juntar com o Watchmen, que era o que os fãs queriam muito, né? Mas vamos ver aí o que a DC vai aprontar nos próximos anos. Lembrando que isso, o relógio do juízo final acabou aí andando em paralelo com o Renascimento, que é essa nova fase aí da DC, que é uma fase que todo mundo tá amando, todo mundo tá gostando. Mas vamos ver aí o que é que vai acontecer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gostou ou não do relógio do juízo final, tá certo? Eu espero vocês na próxima semana.